Minha diretoria, estava ouvindo ontem muitos comentários em relação ao quanto o Corinthians joga de futebol ou não. E aí fiquei fazendo uma breve reflexão interessante aqui, quero dividir com vocês. Não, o Corinthians não está jogando nada. Foi bem mal ontem no jogo. O Corinthians não tem um padrão de jogo, não consegue eu consigo enxergar o que o Luxemburgo tenta fazer quando ele bota o time do Corinthians para frente. Com o Juliano e não um volante a mais, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele entende o Corinthians com a posse de bola. Tendo a bola lá na frente, ele consegue trocar com esses jogadores e ter qualidade técnica. Mas para isso o Corinthians precisa ter a posse de bola. Quando o Corinthians retoma a bola, ele atrasa o jogo para ter a posse, porque ele não consegue fazer a jogada em velocidade. Ele não tem uma transição veloz. E aí o Corinthians se enrosca. Porque até ele fazer a defesa adversária se postar, dificilmente ele vai conseguir fazer o gol. E no contra-ataque, ou na retomada de bola, o Corinthians é lento. Então ali tem uma falha de elenco. O Corinthians tem vários jogadores com 30 e caralhada. Vários jogadores lentos. Pesados, e que isso não tem como mudar, né? A não ser que ele bote um monte de garoto ali, vão chiar do mesmo jeito e tal. Então tem uma montagem de elenco errada, tem uma questão do Vanderlei Luxemburgo não ter ainda encontrado, e acho que não vai ter tempo de encontrar, uma fórmula do Corinthians suprir isso. O Corinthians teve 4 treinadores no ano, ninguém deu jeito, então não deve ser só o treinador. Mas, como vão dizer que eu estou passando pano pro Vanderlei Luxemburgo, porque eu gosto muito dele, eu estava fazendo uma outra reflexão aqui mais interessante do que isso. Nós vamos chegando aqui no mês de outubro, ou seja, está acabando o ano, né? Outubro, novembro, acabou o ano. Nós temos 9 meses de ano, de temporada disputada, e eu quero fazer uma pergunta mais inteligente para vocês do que se o Corinthians, se o Filipão, se o Dorival. Quem é que jogou bola esse ano aqui? Fala para mim. O Fluminense teve um grande momento no Campeonato Carioca, ganhou um campeonato amassando o Flamengo na final, e de lá para cá o Fluminense oscila. É o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, tá bem na Libertadores, mas assim, não é um Fluminense, né, incrível. É um bom time do Fluminense, é um time que joga bem esse ano. Palmeiras, de regular para bom esse ano, mas assim, um time que 3 anos, mesmo treinador e tal, mesmo assim esse ano não conseguiu render aquilo que se espera. Tá ali disputando o título brasileiro e tal, mas não é o ano que se espera. Mas é bom, é um bom futebol. Tirando esses, o Grêmio, bom futebol. Pelo time que tem, veio da Série B e tal, bom futebol. Tirando esses 3 aqui, tem o Botafogo, que é um caso à parte, né? O Botafogo é um caso absolutamente novo no futebol, de um time que não contratou estrelas e consegue jogar um futebol consistente, competitivo e tal, não sei o que. Não é um futebol vistoso, nada disso. O Botafogo não joga fora de casa, sofre mais do que joga, mas é um futebol muito convincente, muito bom para o que o Botafogo tem. Então nós conseguimos pegar 4 times aqui que em algum momento do ano fizeram alguma coisa maneira. E os outros 16? Quem é que joga bola pra caralho ali? Quem é que joga um futebol convincente aqui? São Paulo acabou de ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo não joga um futebol convincente. O São Paulo nos últimos 14, 15 jogos, ele ganhou 2, 3 jogos. Tudo bem, ganhou os principais, ok. Mas não jogou uma grande final contra o Flamengo, né? Foi eliminado pela LDU, São Paulo tá mal no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é um time que você pode falar, nossa, joga um grande futebol. Ganhou um grande título, é diferente. Mas não joga um grande futebol. Ganhou um grande título contra um outro finalista que está em crise porque não joga futebol. Quem é que tá jogando um grande futebol? O Internacional, metade do ano, se arrastando, aí trocou de treinador, joga um futebol competitivo, não é um grande futebol. Nenhum momento. Atlético Mineiro com o Filipão agora, começou a ganhar, não joga um grande futebol. Fortaleza nos últimos 4, 5 jogos, joga um bom futebol, mas durante a temporada não foi assim, é o 8º no Campeonato Brasileiro. Cuiabá, coitado, faz o que dá. Cruzeiro, 12º, não tá bem. Vasco, não preciso nem falar. Bahia, Santos, não preciso nem falar. Curitiba, não preciso nem falar, né? Quem é que joga um grande futebol no Brasil? Consistentemente por mais do que um mês ou 2? Ninguém. Será que não fica evidente que não tem condição? Eu já falei isso 40 vezes, eu vou falar 90, porque ninguém vai mudar nada. Em vez da gente ficar reclamando todo ano do trabalho do treinador, todo treinador brasileiro é ruim, aí traz 30 gringos, aí 28 gringos são mandando embora. Aí ficam 2. Ou seja, se comprova que não é o gringo, nem o brasileiro, o problema é outro. Nós estamos em outubro, o ano que vem vai acontecer tudo de novo. Não está claro que não tem condição de jogar 70 jogos numa temporada com viagens continentais? Será que não é possível perceber que hoje em dia o futebol é extremamente coletivo, intenso e tático, e que, portanto, os times precisam estar coletivamente bem treinados? E é impossível você jogar contra o Grêmio no Sul
domingo às 6 da tarde, voltar no domingo ou à noite ou na segunda-feira de manhã, fazer na terça-feira de manhã um fortalecimento muscular e concentrar à noite para jogar na quarta, joga na quarta-feira, na quinta-feira, no final da tarde se representa, faz um muscular, na sexta-feira faz um rachão e joga no sábado, ou viaja e concentra no sábado. Como é que um time de futebol evolui coletivamente nesse cenário? Não tem evolução, não tem condição nenhuma, não tem treinamento. Não é o problema, tá na cara, já são anos insistindo em treinadores estrangeiros. Tá na cara que o problema não é de onde vem o treinador nem da formação dele. Tá evidente isso. O problema é você poder ou não formar um time. O futebol brasileiro impossibilita treinadores de formarem times. Não tem treinamento. Não tem dia para treinar. E quando tem, vocês são aí só contusões, uma porrada de contusão. Coisa muscular, jogador com idade que não consegue jogar todos os jogos, pelo calor que se faz no Brasil, enfim, tem uma série de circunstâncias a mais no Brasil, gramados ruins, etc, etc. As viagens são terríveis, são viagens de 4 horas, aeroporto, caralho, é complicado, não é? Não é simples assim como parece. Você soma tudo isso ao fato de você trocar o treinador o tempo inteiro, de uma torcida organizada que está na sua porta ameaçando você de morte, de uma imprensa que avalia resultado, ou seja, hoje você é Deus, daqui uma semana você não serve. E você transforma isso no futebol onde você acha que discutir o treinador é a base da coisa. Não é a base. Não é o treinador. O treinador é uma parte disso. Mas não é o treinador. Nós estamos falando de um campeonato, eu acabei de falar para vocês de 20 clubes de Série A, onde 3 ou 4 clubes conseguiram apresentar durante o ano um futebol que o torcedor fala, porra, tô satisfeito. O resto não. Torcedor do Palmeiras, satisfeito, mas tá protestando. Tá na semifinal, mas tá protestando. Semana passada tava até protesto. Torcedor do Flamengo, protesto. Torcida do Inter, protesto. Porra, é possível que todo mundo seja ruim? Todos os treinadores e todos os elencos de todos os departamentos de futebol do Brasil não consigam fazer um time jogar futebol? Ou será que os dirigentes de futebol não conseguem largar a política de lado e fazer um calendário decente, abrir mão do campeonato estadual, diminuir, conversar com o Conmebol, falar com o Conmebol, vamos ver essa Sul-Americana aí, tem muito jogo aqui que não tá ajudando, não tá interessando, os times grandes não querem jogar, tá me atrapalhando o calendário. O que é melhor, gente? Jogar 50 jogos ou 45 jogos no ano muito bem jogados ou jogar 75 jogos de merda? Essa resposta não é difícil, é? Eu acho que não é difícil, inclusive para a televisão, que compra os direitos. O que você prefere? Transmitir um jogo domingo entre Vasco e Palmeiras jogando no talo, o Brasil inteiro querendo ver, ou um Vasco se arrastando e um Palmeiras com o time misto porque tem jogo quarta-feira da Libertadores? O que você prefere? Não é possível que a televisão prefira isso. Não é possível. Os clubes se unem, fazem ligas e etc. e tentam fazer as coisas e nada muda. O principal não muda. O árbitro continua sendo amador, o calendário continua sendo uma bosta e o dirigente continua passando o ano inteiro botando a culpa no VAR e no treinador. E você, torcedor, acha que é isso. Não é isso. A responsabilidade do nível do futebol brasileiro, número 1, é dos dirigentes do futebol brasileiro. Depois vem os treinadores, os árbitros, os jogadores, etc.